tem uma contingência histórica, você tem uns fatos que são bem elencados com a história do Brasil. Se a gente perceber a história da industrialização do Brasil, a história da implantação das primeiras fábricas, e sempre as primeiras fábricas eram têxteis, você tem o escravo recém-liberto, tudo isso, esses fatores da história do Brasil estão ali dentro do bairro e acabam se misturando com o que é uma novidade. O esporte é uma novidade. Essa é a grande questão. O Enciclopédia dominou lá na defesa, passou pro mestre da folha seca, deu de bandeja para o canhota, que bem lançou para o tostão. O Maradona quis pôr a mão, mas o Vavá deu um lençol. Veio o Capita, botou moral, é a oração do futebol. Bola no fundo, driblou Mané, bola na rede, gol do Pelé. Bola no fundo, driblou Mané, bola na rede, gol do Pelé. Olá, esse é mais um Camisa 8 e eu sou o Klaus Tadashi. O tema de hoje é o histórico pioneiro do e de Bangu no futebol brasileiro. Ataúfo Alves, compositor mineiro, lançou na década de 50 a música Samba de Bangu. Ataúfo eleva Bangu a uma cidade do progresso. A fábrica de tecidos, que fez o bairro crescer, é lembrada como orgulho na moda nacional. Domingos da Guia e Zizinho são as referências de bom futebol do bairro. E não à toa Ataúfo cita a fábrica de tecidos e o futebol como referências. O que não falta é história quando falamos em Bangu. O bairro de tradição operária viu nascer de dentro da fábrica o Bangu Atlético Clube, uma instituição centenária, das mais tradicionais do nosso futebol e com um pioneirismo correndo pelas veias. A bola começou a rolar em Bangu em 1894, com o entusiasta Thomas Donohoe, escocês e funcionário da fábrica de tecidos. Recém-chegado ao país, Donohoe pouco tinha o que fazer nas suas folgas. As opções de lazer eram poucas, porque Bangu era uma vila operária distante do centro e ninguém sabia o que era futebol. Elizabeth, esposa de Thomas Donohoe, chega ao Brasil meses após o desembarque do marido, com a sua irmã Margaret e os 2 filhos do casal, John e Patrick. Na bagagem, algo impossível de encontrar no Rio, uma bola de futebol. Os mais atentos talvez tenham estranhado a data de 1894, já que a história oficial conta que a primeira partida disputada em solo brasileiro se deu em 1895, com Charles Miller em São Paulo. Mas não há espaço para a versão de Charles Miller em Bangu. O futebol nasceu 1 ano antes e pelos pés de Thomas Donohoe. Carlos Molinari, jornalista e historiador, é ex-diretor de Patrimônio Histórico do Bangu, autor dos livros História das Copas, Nós é que somos banguenses e do Almanaque do Bangu. Molinari atualmente é repórter na TV Brasil e há 2 décadas se dedica a pesquisar a história do Bangu e comprovar que sim, o futebol brasileiro é banguense. Olha, são contingências históricas que chegam a essa conclusão. A pesquisa é séria, realmente. Começou em 99 e já se passaram 20 anos e a gente conseguiu provar muita coisa. A gente hoje tem as datas de chegadas de cada imigrante inglês que veio para Bangu trabalhar na Companhia Progresso Industrial do Brasil, os navios em que chegaram, os navios em que chegaram as famílias, e tudo isso cronologicamente é possível sim que a primeira partida seja de 1894, porque o Thomas Donohoe, que sempre foi tido pelos banguenses do século XX como introdutor do futebol no bairro, inicialmente eles achavam no bairro, ou no máximo à frente da bola do Oscar Cox, que é de 1897. Ele chega em maio de 1894 no bairro, a esposa dele chega em setembro de 1894. Então é bem possível que ele possa ter organizado sua partida em 1894 mesmo. E o que é interessante notar é que quando você vê um detalhamento do Guilherme Pastor dá uma declaração em 1940 que as partidas em Bangu começaram em 1894. É a primeira vez que eu achei isso de pessoas que dão uma data fechada realmente. Não é só porque os navios dos imigrantes ingleses, em sua grossa maioria, chegaram em 1894. Mas uma pessoa que viveu a época, que era garoto naquela época, dá essa data fechada
ele consegue concentrar isso. Então, a perspectiva é que os jogos em Bangu tenham sido, inclusive, antes dos jogos do Miller em São Paulo, que começam em 1895. Mas, é claro, não há comprovação de um caderno, de uma anotação, de uma carta, alguma coisa que provasse, pode-se dizer até fisicamente, com uma fonte física, mas são vários relatos, alguns desencontrados, mas sempre todos de que não começou em 1904. O esporte começou depois disso. Ele começou antes disso, o esporte no bairro começou antes disso. E com certeza antes da virada do século XIX para o XX. Técnicos britânicos tentaram junto à fábrica a criação de um time de futebol, mas não encontraram apoio da direção porque ela enxergava na modalidade um jogo de azar, capaz de viciar os funcionários. A fundação do Fluminense, um clube esportivo de elite, ajudou a desvincular a imagem do futebol ao jogo de azar. Assim, o Bangu Atlético Clube é fundado em 1904 e é o primeiro clube fabril do Brasil. Thomas Donohoe, 5 anos antes da pioneira partida de futebol no Brasil e 15 anos antes da fundação do Bangu, saía de campo carregado nos ombros por torcedores que assistiram o escocês marcar o gol da vitória no clássico entre o Busby, o seu time, contra o Cartwright. Já passado dos 40, Donohoe fez parte da primeira diretoria do Bangu, ocupando a posição de vice-presidente. Mas também jogou no primeiro ano de atividade do clube e marcou um gol em amistoso disputado contra o Andaraí. Foi o seu único gol pelo Bangu. Thomas Donohoe faleceu em 1925, aos 62 anos, com uma história que jamais imaginou contar quando resolveu mudar de vida vindo ao Brasil. Foi depois, ele era vice-presidente, depois ele chegou a ser eleito, no final da vida, já vice-presidente de novo. Ele foi treinador. Na época não era bem treinador, era o diretor esportivo, nos anos 10, assim, 1918, por aí, ele foi diretor esportivo. O filho dele jogava, né, o Patrick, que era o grande nome dos anos 10. E até o final da vida, em 22, elegeram ele de novo para ser vice-presidente. Aí ele nem foi mais. Ele já estava mais velho, ele nem aceitou. E era interessante que tinha uma foto lá que tem assim os presidentes, tem a foto dele no meio dos presidentes. Por vários anos isso perdurou lá, até os anos 60 pelo menos. Ele nunca tinha sido presidente, mas tinha todo um reconhecimento a ele. Entendeu? A própria... Em 1916 o clube lança uma revistinha e essa revistinha trata ele realmente como um pioneiro. Tem foto dele. Isso em 16, a coisa mais próxima que tem. Fizeram um relato da história do clube em 16 e sempre lembram dele. Então ele é o cara, ele é o cara. Quando ele morre, está lá, introdutor do futebol, morreu o introdutor do futebol, em 2 de abril de 25. O cara que viveu no bairro a vida inteira. Tá? O cara acha que ele nunca teve, nem voltou à Escócia para nada. Não tem registro dele sair e voltar de navio, entendeu? É um cara reverenciado pelos da sua época, né? Hoje pode ser mais esquecido. Mas foi um cara reverenciado pelos circunstantes que moravam lá, as pessoas que moravam lá, os contemporâneos dele reverenciavam ele. Isso é inegável. Então quando ele morre, ele tem noção de que ele foi o pioneiro? Tem. Já era as revistas, as publicações do clube mesmo já enalteciam ele. Ele era tido um cara que tinha até assim um certo... Chamavam ele para apitar jogo, ele era juiz de jogo, dá o cargo a ele de diretor esportivo, que é como se fosse treinador da equipe principal. Isso é uma honra, na verdade, é você tentar usar o conhecimento que ele tinha para ajudar o clube e tal. Então, um cara que tinha noção exatamente do que ele fez e era pai do melhor jogador. Para melhorar a vida dele dentro do bairro, o Patrick era o grande nome dos anos 10, inevitavelmente. Se você procurar, o Patrick é fora do comum. Perdia pênalti pra caceta. Eu tenho procurado detalhes dos jogos, já perdia mais pênalti do que fazia. Mas era um cara da época mesmo. Era o nome da época, era o Patrick. Sem ele não funcionava o time, não. O outro filho dele não chegou a jogar? Cara, o outro filho dele é um mistério. Ele chega junto do Patrick, eles vão estudar, os 2 filhos vão estudar na Europa Química. Eles estão no Brasil no início dos anos 1905, voltam para a Europa, estudam, fazem os estudos lá, voltam em 1912 já formados como químicos.
E o João joga nada. Ele se inscreve pelo clube, aparece nas escalações e nunca joga. Talvez tenha jogado um jogo ou coisa menor que isso. E depois desaparece também, tá? Não aparece nem data de morte, não aparece nada. Esse cara desaparece com uma facilidade incrível. Caramba. E o Patrick não. O Patrick morre em 48 no bairro. Todas as honras e tal, enterro pago pelo clube e tal, toda a referência que poderia ter. Inicialmente praticado pelos ingleses, o futebol foi despertando a atenção dos demais em Bangu. Portugueses, italianos e espanhóis logo foram integrados ao grupo. Os brasileiros estranharam de início, mas aos poucos se inserem e passam a praticar o novo esporte. Com a fundação do Bangu Atlético Clube, é possível notar a presença de brasileiros, ainda que a base da equipe seja formada por ingleses. No time banguense de 1905, ou seja, no segundo ano do Bangu, o nome de Francisco Carregal merece destaque. Isso porque Carregal, ao entrar em campo no Jardim da Fábrica contra o Fluminense, tornou-se o primeiro negro aceito em uma equipe de futebol no Brasil. E o Bangu ainda saiu vencedor da partida, 5-3. O Bangu participa do primeiro campeonato carioca da história em 1906, com 2 negros, Francisco Carregal e Manuel Maia. Contudo, na edição do ano seguinte, a Liga Metropolitana proibiu a inscrição de atletas negros, afetando diretamente o Bangu, um clube cada vez mais identificado com o chão de fábrica e o bairro. Os operários eram torcedores, sócios e aos poucos vinham assumindo presença também no time, fato que incomodava os clubes de elite da cidade. Tendo seus princípios éticos violados, o Bangu abandona a liga e não participa do Campeonato Carioca de 1907. O espanhol João Ferré, diretor-gerente da fábrica e também presidente honorário do Bangu, sugere a criação de um campeonato paralelo, que ficou conhecido como Taça Bangu. Participaram além do Bangu o Esperança e o Brasil, ambos times do bairro, e também o Cascadura. O Bangu não enfrenta muita dificuldade durante o torneio. Chegou a vencer o Brasil por 10-0 e o Cascadura por 8-0, e foi campeão da Taça Bangu de 1907, o primeiro título da história banguense. Entre idas e vindas, o Bangu estava novamente filiado à Liga Metropolitana em 1911. Teria que enfrentar uma fase seletiva para disputar a primeira divisão, da qual não conseguiu superar o São Cristóvão e acabou eliminado. Restou ao Bangu a disputa da segunda divisão carioca, que ganhou com certa facilidade, incluindo uma vitória e um empate na partida final contra o Algoz São Cristóvão. O título da segunda divisão carioca de 1911 foi o primeiro grande título do Bangu, que ainda viria a conquistar a segunda e última edição da Taça Bangu no final daquele ano. A questão do Carregal, ela é provada. Ela é provada com fotos, ela é a mais certa de todas, porque o próprio Mário Filho escreve sobre isso, no Negro no Futebol Brasileiro, e tem fotos dos primeiros jogos dele em 1905, estão todos bem documentados. Depois tem o Manuel Maia em 1906, é o outro goleiro. O Francisco Carregal era atacante e o Manuel Maia era goleiro. E tem claramente em todos os jornais a proibição da Liga de utilizar jogadores de cor. Isso vem em maio e o clube, que já estava insatisfeito com algumas coisas da Liga, decide sair fora da Liga e monta um campeonato paralelo. Isso aí é cristalizado, está nas atas do clube, isso aí está o tempo todo. No Jornal do Brasil você acha, todo mundo está. Isso é a coisa mais bem provada que tem. Se você achar, eu tenho as anotações das matérias do Jornal do Brasil na época, a Correio da Manhã, todos os jornais falando que o clube saiu por causa dessa questão, dessa determinação da Liga Metropolitana, que pede para não ser colocado nos times pessoas de cor. De acordo com essa, todos os clubes devem proceder, não sejam escalados nos jogos da Liga pessoas de cor. E o clube sai logo no dia 3 de maio de 1907, ele abandona a Liga Metropolitana em vista dessa decisão. Mas aí você tem que entender que não era só 2 jogadores. Você não tem só o Carregal, o atacante, e o Manuel Maia, um goleiro. Você tem uma companhia inteira em que mais da metade dos trabalhadores são negros. Mulatos, negros, alguma coisa. Você tem uma companhia, uma fábrica Bangu inteira, uma fábrica de tecidos inteira, que faz parte daquela sociedade, faz parte como sócio, ou faz parte só como assistindo as partidas, que
que é negra. Então você está ao lado dos seus trabalhadores, na verdade. Essa é a grande questão. Você não está só ao lado dos dois jogadores. Senão, acho que talvez dois jogadores até eles passassem talvez por cima. Mas você passar por cima da sua massa de torcedores ou da sua massa de associados é muito grande. Então essa é a decisão. E o clube fica 2 anos fora da liga, volta em 1909 e depois sai de novo, aí volta em 1911. A Taça Bangu de 1907 é o primeiro título oficial, né, do Bangu. Ele não acaba não sendo oficial, mas ele é o primeiro título. Ele é um quadrangularzinho simples, até Esperança, Brasil e Cascadura, e que o Bangu ganha 5 jogos, um jogo não tem, e ele ganha, faz 36 gols e toma as goleadas malucas. Então não tem muita dificuldade. Você citou 2 vitórias, né, sobre o Botafogo para comprovar a força desse time. O time era bom. Hoje eu consegui achar, recentemente eu consegui achar uma base dessa escalação do Botafogo, que teria ido a Bangu. Tava o Werneck, que é um zagueiro, tava o Werneck, era um time até decente, tá? Não era o Ernest Corren, que foi goleiro do Bangu no ano anterior, tava lá. Então não era um time ruim não, tá? Não era. O Botafogo foi campeão, se a gente pensar em 1907, depois ele é considerado campeão em 1907, 200 anos depois, mas ele tinha sido campeão do segundo time também, tá? Então se ele mandasse ou o primeiro ou o segundo, não era um time ruim. Não era um time ruim que ele mandou pro bairro. Mas é claro que se disputasse o campeonato carioca, o Bangu não ganharia. Ele sempre perde pro Fluminense e tal. Tinha sempre essas coisas. Perderia pro Paysandu, perde pro Rio Cricket. Nesse time de 1907, o Carregal e o Manuel Maia fizeram parte? O Manuel Maia é o goleiro desse título e o Carregal tá jogando pelo Esperança. O Carregal vai pro Esperança, do Marco 6. Ele volta pro Bangu depois, mas nesse campeonato ele joga pelo Esperança. E tem o irmão dele em 1911, né? O Antônio Carregal, ele depois vai ser carteiro. Eu conheci a filha dele mora em Copacabana. Uma senhora que nasceu em 1932. E o Antônio Carregal foi um cara bem interessante, que ele morre cedo, ele morre em 44, por aí. Morre novo ainda, e eu achei a carteirinha também do Antônio Carregal, a carteirinha de filiação, a carteirinha dele de atleta. Muito interessante, é um cara que foi campeão em 11, foi campeão em 14 da segunda divisão, não tem uma carreira muito grande como zagueiro, mas tem 2 títulos e depois a filha dele mesmo não sabia que ele tinha sido jogador. Ela, seu pai foi jogador, não sei o quê, mas ela achou que talvez o jogador fosse uma coisa menor. Não, meu pai era carteiro. Era carteiro, mas caramba, naquela época você podia jogar bola e ser carteiro também, né? Uma coisa não impedia a outra. E depois foi ligado a várias agremiações carnavalescas do bairro, na verdade, o Prazer das Morenas. Nos anos 20, ele foi diretor de uma pancada de agremiações carnavalescas, o Antônio Carregal. E é um cara bem menos polêmico, eu acho que, ou menos visto que o próprio Francisco Carregal, né? Menos estudado. Então, em 1911, ali, quando o Antônio Carregal jogou, já não tinha essa relação tão forte dos jogadores com a fábrica, de serem funcionários? Não, tinha. Não, mas em 11, eu não sei a partir de que ano ele é carteiro, tá? Mas podia ser carteiro no bairro, podia ser operário. Não, o time de 11 é muito interessante. Ele tem um goleiro argentino, chamado Luiz Reison. Esse cara aparece lá pelo bairro, provavelmente não era da fábrica. Mas a zaga era o Antônio Pereira, que era um operário, era o Antônio Carregal, o Roldão Maia, que é um operário bem conhecido do bairro, no meio campo. Aí você vai ter o John Hallowell, que é da família Hallowell, ligado à fábrica também. Você tem uns caras que vieram do Mangueira, o Lócio da Silva, o Orlando Cardoso. Tem uns caras que vieram de um time chamado Comercial, o Virgílio Oliveira. Tem uns caras que vieram de times menores, assim, para montar aquela equipe de 11. Pessoas que provavelmente não deveriam ser trabalhadores da companhia, nesse caso, mas não é que o time inteiro só de gente de fora do bairro. Tinha gente do bairro e tinha esses jogadores também que eu fui percebendo que eles já tinham uma trajetória no esporte antes. Eram ligados ao Mangueira e eram ligados a esse time chamado Comercial. A chegada de Thomas Donovan ao Brasil e a Bangu transformou o futebol,
assim como a briga comprada pelo Bangu para a presença de negros e operários nos seus quadros. Mas resumindo, qual a explicação para o Bangu ter esse inegável histórico pioneiro? A partir do momento que você tem nas suas terras uma fábrica têxtil, você precisa de mão de obra inglesa, você precisa de mão de obra britânica para instalar maquinário, para ser chefe de seção. E esses caras estavam extremamente influenciados, né? Se você for analisar, eram jovens, eram pessoas que chegavam aqui com 20, 25 anos, jovens, e que conheciam práticas de esportes, coisa que o brasileiro não conhecia. Então, acaba sendo uma tendência da época, uma tendência histórica mesmo, deles terem vindo e terem que morar num bairro, porque era ali que era o trabalho, e a partir daí iniciarem práticas esportivas. Acaba sendo uma consequência da industrialização tardia do Brasil, né? Essa é a verdade. O Brasil começa a investir mais pesado na indústria têxtil no final do século XIX, iniciativas até de portugueses, inclusive, acionistas portugueses, contrata esses homens e esses homens vêm cheios de ideias. E essas ideias dão início ao jogo no Rio, pelo menos. E o caso do negro, isso é muito simples. Isso me parece muito claro. Você está numa fábrica que pegou muitos funcionários que vieram também de Paracambi. Tinha uma fábrica lá em Paracambi chamada Brasil Industrial, uma área mais rural ainda que Bangu, e muitas pessoas que tinham ou descendentes, eram descendentes de escravos ou tinham sido escravos. Então você tinha uma quantidade, um contingente de mão de obra barata, negra, muito grande para essas fábricas. E se você for ver as fotos da fundação, você tem a fábrica bateu fotos da fundação dela em 1892, tem uma sequência de 10 fotos. A quantidade de funcionário negro é muito grande, tá? Então, algum deles chegar ao time principal, ao primeiro time, no caso o Carregal era mulato e tinha uma família que não era tão ferrada assim, tá? O pai dele é branco português, a mãe dele é negra brasileira, e ele tinha o pai dele tinha sido chefe de seção na fábrica, pode-se dizer, um pré-antes dele, tá? Ele não era um qualquer dentro da companhia. Ele era garoto ainda, novo, mas tinha uma família com um certo status dentro da companhia. Tanto que depois o Carregal, ele nunca foi pobre na vida. E depois ele vai ter um cinema no bairro, nos anos 10, ele vai ser diretor-gerente, ele depois vai para a fábrica Aliança, ele vai ser diretor-gerente da fábrica Aliança, ele vai ter uma vida ligada à indústria têxtil, mas sempre com cargos interessantes. Ele nunca foi tão chão de fábrica assim, talvez só quando mais novo. O Manuel Maia não. O Manuel Maia realmente era operário de tecelão mesmo. São os dois pioneiros. Então não é uma coincidência também você ter esse contingente negro tão grande dentro do bairro e alguns deles se destacarem a ponto de jogar no primeiro time. E quando você tem a decisão da Liga de excluir esses 2 jogadores, você olha primeiro para trás, se você olha para quem é teu bairro, quem é teu chão de fábrica, quem são teus sócios, quem são teus torcedores, olha para a cara deles. Eles não são só ingleses tem 10, eu tenho 10, 11 no máximo aqui. Eu tenho uma galera toda que vai ficar realmente sentida e vai romper com esse clube. Você vai perder a sua base de sustentação, seus sócios, vai perder sua torcida, suas famílias por causa disso. Então você fica ao lado deles. E até porque no bairro já tinha outros 2 clubes, chamados Esperança, do Marco 6, e Brasil Atlético Clube. Podiam trocar de clube, essas pessoas podiam achar que o Esperança era mais popular, ou que o Brasil Atlético Clube era mais popular. Eles geralmente perdiam, sempre tinha confronto entre esses clubes, esses times perdiam de goleada, eram bem mais fracos. Mas num momento de ruptura como essa, podiam trocar de clube, as pessoas podiam achar que os outros representavam melhor os trabalhadores do que o próprio Bangu. O histórico recente do Alvirrubro não condiz com a história gloriosa de outrora, é verdade. Mas a torcida do Bangu, ainda formada por moradores do bairro e consequentemente muito identificada com a classe trabalhadora, mantém vivas as histórias e tradições do futebol local. A fábrica já não existe mais há quase 20 anos. O local virou um shopping, que manteve a sua arquitetura original e presta homenagem ao introdutor do futebol no Brasil,
por meio de uma estátua localizada no estacionamento do shopping. Ficamos por aqui, lembrando que estamos no Twitter como Camisa8, o 8 por extenso, e as demais informações e links estarão na descrição do episódio. Encerramos com a música Samba de Bangu, de Ataúfo Alves, e voltamos logo. Até! Bangu, cidade do progresso, orgulho da moda nacional. O samba já tem o seu ingresso, seu nome hoje é universal. É pra lá que eu vou, adeus Grajaú, vou sambar lá em Bangu. É pra lá que eu vou, adeus Grajaú, vou sambar lá em Bangu. No velho esporte, sua fama não desliza. Teve um domingo da guia, sem falar no mestre Ziza. É pra lá que eu vou, adeus Grajaú, vou sambar lá em Bangu. É pra lá que eu vou, adeus Grajaú, vou sambar lá em Bangu. Vou sambar lá em Bangu. É pra lá que eu vou, adeus Grajaú, vou sambar lá em Bangu. No velho esporte, sua fama não desliza. Teve um domingo da guia, sem falar no mestre Ziza. É pra lá que eu vou, adeus Grajaú, vou sambar lá em Bangu. É pra lá que eu vou, adeus Grajaú, vou sambar lá em Bangu. É pra lá que eu vou, adeus Grajaú, vou sambar lá